da qual o Espírito Santo queimou dentro da minha alma nesta manhã, sem dúvida é uma das passagens mais belas e mais linda. Para quem gosta de romance, o livro de Ruth, ele é muito apaixonante. Só que, como toda história feliz, como todo ministério abençoado, também tem as suas crises. Ou seja, para cada pessoa que aqui está, existe um testemunho de superação. Para cada pessoa que chegou até aqui, existe uma história por trás da história. Cada ser humano carrega consigo duas histórias. A que todo mundo sabe, a que todo mundo conhece, mas também tem aquela história que só Deus conhece. Porque cada um de nós aqui temos um testemunho. Cada um de nós aqui trilhamos caminhos para chegarmos aonde chegamos. E agora, na vida desta mulher chamada Ruth, não é diferente. O capítulo de número 1 de Ruth começa com um homem chamado Ebimeleque. E esse homem tem 2 filhos. E esse homem tem uma esposa chamada Noemi. Só que no capítulo de número 1, no começo, se você ler os versículos 1, 2 a seguir, você vai entender que houve uma fome na terra. Houve uma fome em Belém de Judá. Interessante é que a palavra, o significado do nome Judá, Belém, melhor dizendo, Belém significa casa do pão. O nome Belém significa casa do pão, até porque Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, nasceu na casa do pão. Nasceu em Belém de Judá. Então agora, a fome na casa do pão. Ou seja, a casa que deveria alimentar, não alimenta mais. A casa que deveria nutrir, não nutre mais. A casa que deveria prover, não provê mais. Porque está faltando pão na casa do pão. Eu tenho 16 anos de ministério como pregador da palavra. Para quem conhece o meu testemunho, sabe que eu vim da roça. E Deus me chamou há 16 anos, lá no meio do mato, e disse que eu ia ser pregador da sua palavra. Eu até hoje não sei falar bonito como vocês falam. Porque eu vim de Minas, de uma cidade pequena, e nasci na roça. Mas há 16 anos eu estou tentando assoprar uma chama. Porque nós pregamos que Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e Jesus é o mesmo eternamente. Mas se Jesus é o mesmo ontem, se Jesus é o mesmo hoje, e se Jesus é o mesmo eternamente, e eu creio que você está aqui porque você acredita que Jesus não mudou, por que os milagres pararam de acontecer? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, por que nós não vemos mais os paralíticos levantando da cadeira de rodas? Por que nós não vemos mais o câncer sendo arrancado? Por que nós não vemos mais, ou raramente, e eu louvo a Deus por esta igreja, porque essa igreja ainda acredita no sobrenatural de Deus. Mas se Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, por que os milagres cessaram? Por que nós não vemos mais a manifestação? Eu sou de uma época em que o endemoniado passava na frente da igreja e caía na rua. O peso de glória era tanto, a unção era tanta, que mesmo numa igreja pequena, de 4 metros quadrados, quando o pastor dizia, Jesus está aqui, a igreja era tomada pelo poder de Deus. Eu tenho saudade de uma época em que nós não sabíamos muito, mas sentimos a presença de Deus. Eu tenho saudade de uma época que a gente não conseguia nem achar um versículo na Bíblia, mas conseguia achar a presença de Deus dentro de um quarto de oração. Se Jesus é o mesmo, o que está acontecendo? Aí Jesus um dia chegou para mim e disse, sabe o que está acontecendo? É que está faltando pão. Quando Jesus ressuscita,
E ele vai no caminho de Emaús com 2 discípulos. A Bíblia diz que 2 discípulos estão conversando a respeito do que aconteceu, porque Jesus havia morrido na cruz, e a conversa dos discípulos é essa: vamos ter que parar porque o nosso mestre morreu. Só que Jesus está caminhando do lado dos discípulos e eles não têm discernimento que é Jesus ressuscitado. Quando Jesus finge que vai embora, um daqueles discípulos olha e diz: olha, viajante, eu sei que é tarde e é perigoso andar por Jerusalém a essa hora. Entra dentro da nossa casa, vem jantar conosco. E eu não sei se você sabe, mas lá em Minas é assim. Quando você convida um crente para jantar, ele vai. Quando você convida um crente para comer, é o sim na hora. Jesus entra dentro da casa desse discípulo. Só que Jesus está em silêncio, preste atenção, que eles estão caminhando com Jesus, Jesus está calado. Eles estão conversando, Jesus não se manifesta, não dá nenhum sinal que é Jesus ressuscitado. Eles entram dentro da casa e Jesus também está calado. Eles se assentam à mesa e Jesus está calado e Jesus não se manifesta. Porque Jesus não deu sinal nenhum, até que alguém coloca um pão sobre a mesa. Quando alguém coloca um pão sobre a mesa, Jesus levanta o pão, dá graça aos céus e desaparece. Os discípulos olham e dizem: porventura não ardia em nossos corações quando ele falava? Ou seja, Jesus está caminhando, Jesus está calado. Jesus entra dentro da casa, Jesus não se manifesta. Por quê? Porque Jesus está esperando alguém colocar um pão sobre a mesa. Sabe por quê? Porque Jesus não dá sinal em mesa que está vazia. Jesus não manifesta em mesa que falta pão. Quer que Jesus se manifesta na tua vida? Coloca pão sobre a mesa. Quer que Jesus se manifeste através da sua pregação? Coloca pão na sua pregação. Quer que Jesus se manifeste através dos louvores? Coloca pão nos louvores. Alguém muito inteligente está entendendo o que Deus está dizendo? Está faltando palavra na nossa vida. Está faltando palavra nos nossos cultos. Eu louvo a Deus porque eu estou numa igreja que ainda ama a palavra, que ainda gosta da palavra, que ainda é apaixonado pela palavra. Está faltando pão na casa do pão. Só que um homem agora vai descer de Belém de Judá para Moabe. E quando alguém resolve descer do lugar aonde Deus colocou ele para estar, essa pessoa sempre vai pagar o preço. Todas as vezes que a Bíblia diz, e alguém descia, esse alguém pagava o preço. Jesus está conversando com os discípulos e ele está dizendo, e descia um homem de Jerusalém para Jericó, foi assaltado no meio do caminho. Deus olhou para Jonas e disse, Jonas, vai para Nínive. E a Bíblia diz que ele desceu para Jope. Quando ele desce para Jope, ele vai descer para dentro de um navio, porque a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Jonas era para ir para Nínive, mas ele está descendo para Jope. Quando ele chega em Jope, ele desce dentro de um navio. Quando ele desce dentro de um navio, ele desce para o porão do navio. E por último, ele vai descer para o ventre de um peixe. Porque todas as vezes que nós queremos descer longe da presença de Deus, nós sempre iremos pagar o preço. E esse homem agora vai para uma terra chamada Moabe. Diga comigo, Moabe. Dá para ficar mais bonito, diga Moabe. Os seus filhos casam-se com mulheres moabitas. O nome de uma é Orfa, o nome da outra é Ruth. Só que agora, essa família tem a esperança de uma família que está mudando de casa, que está mudando de endereço. E na mente deles, eles estão pensando, vai ser uma nova história. Vai ser uma nova vida. Vai ser uma nova experiência. Só que a entidade mais temida da terra, a entidade que não respeita a cor, a entidade que não respeita cartão de crédito, a entidade que não respeita o seu poder aquisitivo, chamada morte, vai entrar dentro da casa desse homem e vai matá-lo.
Quando Ebimeleque morre, a esperança da sua esposa Noemi é depositada nos filhos. Só que o texto sagrado vai dizer que os filhos também morrem. E agora? Há uma casa com luto, há uma casa com sofrimento, há um cenário de desgraça, há um cenário de derrota. E agora são 3 viúvas. Só que de repente alguém chega. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: alguém vai chegar aí na sua vida. Alguém chega e vai dar uma notícia para Noemi. E qual é a notícia? A notícia é essa daqui, ó. Deus visitou Belém de Judá. Vou repetir de novo. Deus visitou Belém de Judá. Levante a sua mão direita para o céu. Eu vim aqui na autoridade do Espírito Santo para profetizar para alguém que ainda acredita numa palavra revelada. Deus vai visitar a sua Belém de Judá. Deus vai visitar a tua casa. Deus vai visitar a tua família. Deus vai visitar tuas finanças. Deus vai visitar o ambiente que precisa ser visitado. Se alguém ainda acredita na palavra de Deus, levante a sua mão, abra a sua boca e celebre a presença de Deus aqui nesta manhã. Quantos estão sentindo a graça do Espírito Santo aqui? Aleluia. Eu estou sentindo que Deus vai visitar alguns ambientes. A Bíblia diz assim, em Isaías capítulo 6, e toda a terra está cheia. E toda a terra está cheia. Se toda a terra está cheia da glória, pega isso daqui. Não existe ambiente em que Deus não possa entrar. Se toda a terra está cheia da presença, não existe coração que Ele não possa quebrar. Eu estou profetizando para alguém aqui, que Deus vai visitar algumas Beléns de Judá. Deus vai visitar o ambiente que precisa ser visitado. Deus vai visitar o território que precisa de uma visita. E agora Noemi recebe a notícia que Deus visitou Belém. Ela chama as suas noras e diz: olha, gente, eu já sou velha, não consigo gerar filhos. Volta para a casa dos seus pais. Volta para os seus deuses. E o texto que a gente leu diz que Orfa abraça, beija a sua sogra e vai embora. Só que Ruth faz diferente. O que? Ela agarra no manto. Diga assim, ela agarrou no manto. Orfa beija e vai embora. Ruth agarra no manto. Sabe o que eu aprendo aqui? Não se iluda com beijos e abraços. Porque nem todos que te beijam, te abraçam e batem nas tuas costas, sempre vai querer seu bem. Nem todo mundo que bate no seu ombro e diz: estou contigo, estamos juntos, vai estar com você mesmo. Mas Deus vai colocar alguém no seu caminho, que talvez não vai te abraçar, não vai te bajular, não vai, muitas das vezes, deixar você feliz, mas vai te levar rumo ao propósito que Deus tem na sua vida. Nós não precisamos de pessoas para nos bajular. Nós precisamos de pessoas para nos colocar dentro do propósito. Nós não precisamos mais de pregadores que nos bajulam, que nos motivam. Não. Nós precisamos de pregadores que confrontam a nossa fé, que vai nos levar direto para a presença e para o coração de Deus. Eu estou profetizando que Deus vai quebrar uma geração de bajuladores e vai levantar uma geração de profetas. Oh, Jesus! Eu estou todo arrepiado aqui, sentindo a presença de Deus. E eu tenho que repetir isso para pregar na sua alma. Deus vai acabar com uma geração de bajuladores e vai levantar uma geração de profetas. Deus vai acabar com uma geração que só prega aquilo que você quer ouvir. Não. Deus vai levantar uma geração que vai pregar aquilo que você precisa ouvir. Quantos ainda acreditam nesta palavra?
Aleluia. Olhe para cá. Aí Ruth olha para ela e diz assim: não vou te deixar. Aonde tu fores eu irei, aonde tu dormires eu dormirei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E elas vão para Belém de Judá. Elas vão para a terra de Israel. Só que eu posso te dar uma notícia: é tempo de colheita em Israel. Ah, não, você não pegou. Pega na mão desse crente aí, pelo amor de Deus, diga para ele: é tempo de colheita, irmãos. Só que a expectativa não é muito boa. Por quê? Porque são duas viúvas dentro de um contexto histórico que viúvas não têm muito o que fazer. Você que estuda a Bíblia, você deve entender que nesse tempo aqui, mulher era um pouco desprezada. Ainda mais sendo viúva, não tem esperança. Só que é época de colheita. Aí, Noemi é muito inteligente. Noemi vai dar instruções para Ruth. Posso te dar um conselho? Ande com pessoas. Ande com pessoas que têm mais de Deus para te dar. Quer um conselho? Ande com pessoas que vai fazer você acessar o coração de Deus. Ande com mentores que vão te levar direto para o seu propósito. Ande com pessoas que vão puxar a sua orelha quando for preciso. Ande com pessoas que vão te chamar atenção. Ande com pessoas que vai te levar direto para o seu propósito. Olhe para cá, agora ela vai dar uma instrução. E qual é a instrução? Ela vai olhar para ela e vai dizer: pega o teu cesto e vai para o campo. Ruth é uma donzela, é uma jovem, Fernando. Ela poderia olhar e dizer: eu não vou passar por essa humilhação, não. De ir para o deserto, trabalhar na roça, para colher migalhas, não vou nada. Ela poderia olhar e dizer assim: pastor Mauro, não vou passar por isso. Eu não preciso fazer isso. Só que há uma lei em Israel. E qual é a lei? Deus falou para Moisés: Moisés, quando for época de colheita, tudo que cair na terra, vocês não vão poder colocar a mão. Porque vocês vão ter que deixar para as viúvas e para os órfãos. Era mais ou menos assim: você tinha um pé de manga. A manga que caísse no chão não era sua. Era como se Deus dissesse assim: ó, o que caiu aí é para alimentar quem precisa. Então agora, Noemi sabe da lei. E agora ela vai olhar para Ruth e vai para o campo. Ruth poderia dizer: vou nada. Só que eu posso ser profeta aqui nesta manhã? Deus está levantando uma geração. Eu não vim pregar aqui, eu vim ser profeta. Deus levantará pessoas que não vão estar preocupados com o luxo, mas vão estar preocupados com a presença. Não, vou repetir de novo. Deus está levantando pessoas que vão estar ocupados demais com a presença. Por quê? Porque Deus ama quem vai para o campo. Deus não cria filhos mimados. Deus cria filhos para influenciar uma geração. Lembra de Pedro? Quando Pedro chega em Jope para ressuscitar Dorcas. Os crentes pregaram Dorcas que havia falecido, tiraram ela do andar de baixo e colocaram ela no andar superior. Eu posso falar uma frase aqui que Deus tem batido muito no meu coração? E eu queria que você pegasse isso daqui na sua alma. Em tempo de crise, Deus sempre vai levantar um crente doido para fazer algo sobrenatural. Não, eu queria que você olhasse no fundo do olho desse irmão aí. Mas disfarça, vê se ele é esquisito. Por quê, pastor? Porque se ele for esquisito, ele é cheio do Espírito Santo. Não, eu vou repetir de novo.
Crente cheio do Espírito Santo não é normal, não. Crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente, ele é esquisito. Crente cheio do Espírito Santo, ele faz umas coisas que ninguém entende. Crente cheio do Espírito Santo, eu vou profetizar. Deus vai levantar um crente doido para fazer algo impossível no meio de uma geração que não acredita mais no sobrenatural. Você precisa entender que o Deus que você serve é mais esquisito do que você imagina. Pastor, como assim? Deus é tão esquisito que ele olhou para um profeta e diz assim, ó, vai profetizar 3 anos e meio pelado. Por quê? Porque todo mundo que olhar para você, Isaías, vai dizer, que vergonha é essa? Aí você vai profetizar, é essa vergonha que Deus sente da sua intimidade com Ele. Deus é tão esquisito que Deus olhou para o crente mais santo da igreja. Diz para ele assim, você vai casar. E ele disse, ô glória, eu vou casar com a menina mais espiritual. Deus falou para ele, não, vai na boate. Pega a pior prostituta que tem lá. E casa com ela. Só que eu vou lhe dizer algo, Oséias. Ela vai te trair. Você vai perdoar ela e vai ter filhos com ela. Quando Oséias está quase chorando, Deus olha para ele e diz assim, ela vai te trair de novo. Você perdoa ela e tenha filhos com ela. Quando ele não está aguentando mais, Deus olha e fala assim, ela vai te trair pela 3ª vez. Você vai ter filhos com ela. E vai perdoar ela. Oséias olha para Deus, por quê? Porque eu casei com uma prostituta, Oséias. Israel anda comigo de dia e de noite, se prostitui com Baal. Mas eu sou tão misericordioso, que quando Israel peca, eu perdoo Israel e abençoo Israel. Israel peca de novo, eu abençoo Israel e perdoo Israel. Israel vai pecar de novo, eu perdoo Israel e abençoo Israel. Você precisa entender que Deus é um Deus esquisito. Por que Deus faz isso com alguns profetas? Me pergunte por quê, pastor? Porque profeta sente o que Deus sente. Vai ter dias que você vai acordar alegre e o mundo está desabando. Você vai falar que alegria é essa? E Deus vai dizer, eu estou alegre. Mas tem dia que você vai acordar com uma depressão, com uma tristeza na sua alma e vai dizer, que isso? E Deus vai olhar para você, é porque eu estou triste. Porque profeta sente o que Deus. Só que agora, quando Ruth chega, quando Pedro chega em Jope, os crentes tiraram agora a mulher que havia morrido do andar de baixo e colocou no andar de cima. Eu aprendo algo aqui, posso profetizar? Quando algo tiver impossível, não leve seu sonho para ser sepultado. Quando algo tiver impossível, não leve seus projetos para ser sepultado. O que eu faço? Coloca no andar de cima. Coloca no andar de cima que Deus resolve. E eu vou profetizar. Quando o recurso da terra acabar, tem recurso do céu chegando para alguém que ainda crê. Quem está entendendo aqui? Eu vou encerrar daqui a pouco. Olha para cá. É época de colheita. Só que quando Pedro chega, o normal de Pedro é chegar e ficar na sala. Porque a sala é confortável. Só que Pedro vai direto para o andar. Deus está levantando uma geração que não vai se importar com o conforto da sala, mas vai querer a presença que está no andar de cima. Você está entendendo? Agora a Ruth vai para o campo. E ela vai começar a colher migalhas, espigas e resto. Só que quando ela está colhendo, alguém vai visitar a colheita. Quem é, pastor? O dono da colheita. Se prepare, porque o dono da colheita vai visitar a terra. Só a irmã ali pegou, vou repetir de novo. Se prepare, porque o dono da colheita vai visitar a terra. Boaz chega montado no seu cavalo. E quando Boaz chega, pastor Mauro, Boaz vai começar a olhar. E vai perceber que tem uma donzela que está colhendo espigas diferentes das outras.
Porque Ruth não faz o que todo mundo faz. Ruth não colhe como todo mundo colhe. Olha para esse crente que está do seu lado e diga para ele: você é diferente, sabia? Diga: você não vai fazer o que todo mundo faz. Porque você é diferente. Diga: você não pode fazer o que todo mundo faz. Porque você é diferente. Você é tão diferente que você acordou num domingo de manhã para vir aqui. Você não é todo mundo. Você não vai fazer o que todo mundo faz. Porque se você fizer o que todo mundo faz, você vai receber o que todo mundo recebe. Agora, se você fizer aquilo que ninguém faz, você vai receber aquilo que ninguém recebeu. Ela é diferente. Ela está colhendo diferente. Pastor, mas o que eu estou fazendo é tão pouco. Mas faça diferente. Pastor, estou lavando copo. Seja o melhor lavador de copo da igreja. Pastor, estou limpando o banheiro. Seja a pessoa que limpa o banheiro mais excelente da terra. Porque a palavra diz: ser fiel no pouco. Porque no muito eu vou te colocar. Para estar pregando aqui eu lavei muito banheiro. Para estar pregando aqui eu lavei muito copo. Eu servi muita água. Para estar pregando aqui eu tive que servir com excelência. Então faça aquilo que ninguém quer fazer, porque você vai receber o que ninguém recebeu. Olhe para cá, agora ela está colhendo e Boaz está olhando ela. E quando Boaz vai olhar, Boaz vai se apaixonar. Por quê? Porque ele é apaixonado por quem se move. Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Agora você pergunta para ele: você está se movendo? Porque quem é cheio do Espírito Santo se move. Eu não acredito uma pessoa que é cheia do Espírito Santo fica parada. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que o Espírito Santo se manifestou na Bíblia, ele estava se movendo. Gênesis capítulo 1, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Ezequiel capítulo 37, e o Espírito do Senhor se movia sobre o vale. Atos capítulo 2, e o Espírito do Senhor se movia sobre o cenáculo. Quem é cheio do Espírito Santo tem que se mover. Cutuca esse crente aí para ele e fala assim: ó, acabou as férias, é tempo de se mover. Deus não te chamou para ser aquele crente lustramóvel. Está alisando essa cadeira já faz 30 anos. Deus te chamou para se mover, para influenciar. A Bíblia diz que o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu repetir algo aqui. O mundo está esperando a sua manifestação. Então reage. Sai do ambiente que você está e vem para o ambiente de glória. Aleluia. Até o trono de Deus se move. E você está parado. Quantos estão entendendo? Quando Salomão constrói o templo, ele manda confeccionar os querubins como se os querubins estivessem correndo. Para todo mundo olhar para dentro do templo, olhar e falar assim: o reino de Deus está se movendo. Deus não para. Deus está se movendo. A unção está se movendo. Ezequiel, quando vê o trono de Deus está se movendo. Esses dias eu estava numa casa, esse tempo atrás eu estava numa casa de um pastor lá em Minas. E de repente já eram as 2 horas da tarde, a gente estava almoçando. A filha dele deu um grito na sala. Eu falei: tá endemoniada. Quando eu cheguei lá, todo mundo assustou. Sabe por que ela tinha gritado? Me pergunte por quê, pastor? Porque ela estava assistindo The Voice Brasil. Quem já assistiu The Voice Brasil aqui? Levante a mão. Isso, pode levantar a mão, que eu sei que você já assistiu. Ela estava feliz porque a Ivete Sangalo tinha virado a cadeira para o menino. Eu falei: não é possível. Eu falei assim: filha, você deu um grito. Ela falou: porque ele canta muito. E eu estava torcendo por ele, para alguém virar a cadeira. Eu falei:
Aí o Espírito Santo falou para mim assim, ó, dá uma só na canela dela, só assim. Falei, lá vai. Eu falei, filha, você deu um grito, porque a Ivete Sangalo virou a cadeira para esse menino aí. Ela falou, pastor. Falei, tá atrasada. Por quê, pastor? Porque qualquer crente aqui que está no nosso meio pode não ter a voz bonita para cantar. Pode estragar a adoração quando abre a boca. Mas quando você canta na terra, não é a cadeira da Ivete que vira. É o trono de Deus que se move. Não, vou repetir. Quando você levanta a mão e dá glória, não é a cadeira da Ivete que vai virar. É o trono de Deus que vai se mover em tua direção. E a Bíblia diz que quando o trono de Deus se move, Deus derrama bênçãos sobre aqueles que o trono de Deus... Deixa eu ver aqui nessa manhã quem veio adorar. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Dá uma olhadinha para esse crente aí e fala assim, é por isso que o pregador vive pedindo para você dar glória. Não gosto de pregador que fica mandando eu dar glória. Você não dá glória. Sabe por que os pregadores vivem falando para você assim, dá glória, irmão, pelo amor de Deus. Porque você se torna aquilo que você adora. Você começa a ser igualzinho àquilo que você começa a se misturar. Lembra de Pedro, pastor Mauro? Quando Pedro vai negar Jesus, olharam para Pedro e disseram assim, você é um deles. Pedro falou, sou não. Não, você fala igual a ele. Não, mas nem conheço esse Jesus. Não, mas você veste igualzinho a ele. A gente pede para você dar glória, porque cada vez que você dá glória, você fica mais parecido com o seu Deus. Porque você se torna parecido com aquilo que você adora. Já viu uma pessoa que é muito fã de um cantor? Corta o cabelo igual, se veste igual, pinta a unha igual. Porque você se torna parecido com aquilo que você adora. Mas quando você dá glória, você fica a cara do seu pai. Quando você adora o diabo, olha para você, não sabe se é Deus que está em você ou se é você que está em Deus. Amém? Olha para cá, vou encerrar. Ela vai começar a colher. E Boaz vai começar a se apaixonar por ela. Só que agora, Boaz se apaixonou tanto por Ruth, que ele vai chamar um dos seus servos, vai olhar para ele e vai dizer assim, tá vendo aquela mulher ali? Tô. Deixa algumas espigas, não é resto não, algumas espigas, as melhores, caírem na frente dela de propósito. Só que não deixa ela perceber que é de propósito. Deixa ela perceber que é fruto do trabalho dela. Pastor, não entendi. Olha o que Deus está dizendo aqui. Está caindo algumas bênçãos de propósito na sua vida. Eu não vou repetir. Aí você vai olhar e falar assim, não, eu estou assim, estou prosperando, porque a minha inteligência é o meu trabalho. E Deus é nada, é a minha graça. Não, eu estou me enriquecendo porque a minha sabedoria, Deus, não, é a minha presença. Você está achando que é você, mas é a minha graça sobre você. Sabe por quê? Esses dias, Deus falou comigo. Falei para Deus assim, Deus, Noé gastou 120 anos para construir uma arca. E Deus, não, eu gastei 120 anos para construir um Noé. Porque enquanto Noé estava pensando que estava fazendo algo para Deus, era Deus fazendo algo nele. Não, eu vou repetir isso daqui, que esse daqui... Olha para cá. Já viu alguém falar assim, estou fazendo a obra de Deus? Está nada, é Deus fazendo a obra em você. Quando você pensa que está fazendo algo para Deus, é o próprio Deus dizendo, sou eu que estou fazendo algo em você. Agora, vai cair algumas bênçãos de propósito. E deixa eu profetizar aqui, de propósito o carro novo chega. Não, só a irmã ali pegou. De propósito a casa própria vem. De propósito Deus vai salvar a tua família.
De propósito Deus vai te curar. De propósito Deus vai te prosperar. Só quem acredita, olha, Deus chamou seus anjos e está dizendo: deixa a bênção cair na frente dele. Deixa as bênçãos cair na frente dela. Só quem veio nesse culto para ser abençoado por Deus, levante a sua mão, abra a sua boca e dá um glória para Jesus, porque Ele merece. Oh, Jesus. E ela vai começar a colher. Vamos imaginar aqui que essa mulher, durante um mês, colhia resto. Mas quando o dono da terra pisou na terra, o que ela demorou um mês para colher, colheu em prazo de minutos. Vou repetir de novo. Quando ele pisar na tua terra, ele vai acelerar os seus resultados. Vou repetir de novo, que eu senti o cheiro do Espírito Santo aqui. Quando ele pisar nesse ambiente, ele vai acelerar os seus resultados. Levante a sua mão assim, só quem crê. O que você demoraria 10 anos para conquistar, vai acontecer em 10 meses. O que você demoraria 10 meses para construir com as suas mãos, vai chegar em 10 dias. E o que você demoraria 10 dias, vai acontecer nos próximos 10 minutos deste culto. Se alguém crê, levante a voz para adorar. Abra a sua boca e exalte a presença de Deus, porque Ele vai acelerar os seus resultados. O que Pedro não pegou numa noite toda, quando Jesus pisou no barco dele, ele pegou numa pescaria só. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: chama Deus para ser seu sócio, pelo amor de Deus. Eu queria estar aí há 16 anos sentado ouvindo essa palavra. Sabe qual é o maior arrependimento? Não vou dizer arrependimento, mas a maior dor do meu ministério em 16 anos é ter aprendido a caminhar sozinho. E não foi porque eu quis. Foi porque aquilo que Deus tinha colocado dentro de mim, as pessoas não compreendiam. Eu me lembro muito bem que eu tinha uns 18 anos. Eu estava pregando na igreja que eu me converti. De repente, uma mulher gritou lá atrás que as mãos dela estavam toda cheia de pó de prata e de ouro. O pastor tomou o microfone da minha mão e disse que aquilo era coisa do diabo. Mas eu não tinha pedido para Jesus fazer isso. Talvez você nunca ouviu essa manifestação na sua vida. E eu me tranquei tanto, que eu falei: será que é o diabo mesmo que está me usando? Mas aí o Espírito Santo me colocou do lado de pessoas que tinham o mesmo dom que eu tinha. Deus vai te colocar do lado de pessoas que falam a mesma língua que você. Sabe por quê? Posso falar algo aqui? Estou encerrando aqui para a gente orar. Porque as pessoas só criticam aquilo que elas não têm. As pessoas nunca vão criticar. As pessoas nunca vão te criticar você porque elas têm o mesmo que você. Elas sempre vão te criticar você porque elas não têm o que você tem. Elas não carregam o que você carrega. Então é mais fácil matar do que estender as mãos. Só que olhe para cá. Deus acelerou tanto o meu ministério, que Deus colocou pessoas que tinham o mesmo chamado. E depois de alguns anos, Deus me explicou por que toda essa manifestação acontece. Porque Deus é um Deus fiel da sua palavra. Sabe por que Deus coloca pó de prata? Sabe por que muitas das vezes bijuteria se transforma em ouro? Não é porque Deus quer se exibir.
É porque a manifestação da glória de Deus é tão real, que a Bíblia diz assim que a palavra de Deus é como prata refinada. A glória de Deus é como pó de ouro. A presença de Deus é como pó de ouro de Ofir. A Bíblia diz isso. Você precisa entender que Jesus liberou um código violento. Ele disse assim: venha a nós o teu. No céu tem ouro, tem prata, tem esmeralda, cristal, jaspe, diamante. Quando o reino de Deus se manifesta, tem prosperidade, tem prata, tem ouro, cristal, diamante. No céu não tem doente, quando o reino de Deus se manifesta, tem cura. No céu não tem demônio, quando o reino de Deus se manifesta, tem libertação. Jesus estava dizendo: gente, quando o reino de Deus vier, tudo que há no céu vai se manifestar na terra. E nesta manhã o céu está dizendo: o meu reino vai se manifestar na sua vida, a minha graça vai se manifestar na sua existência. Quem ainda acredita num Deus que faz coisas sobrenaturais, levante a mão e dá glória. Olhe para ele e diga assim: Deus vai acelerar os seus resultados em breve. Fica de pé comigo. Aleluia. Deixa eu resumir aqui. Ruth vai entrar dentro do lugar onde Boaz está dormindo e vai deitar nos pés dele. Sabe qual é o lugar mais alto que a gente pode chegar? Aos pés dele. Resumindo a história bonita, Ruth se casa com Boaz. Ela tem um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé. E Jessé tem um filho chamado Davi. Ruth é bisavó do rei Davi. Ela entra na linhagem do Messias. Jesus veio da linhagem de Ruth. Pastor, o que o senhor quer dizer? Me mostra aqui órfã que voltou atrás sendo mencionado na história. Porque quem volta para trás sempre vai ser esquecido. Mas quem caminha para frente naquilo que Deus tem, jamais será esquecido. Deus vai abençoar tanto a sua casa, que coisas que você está fazendo agora, os teus filhos vão colher. Seus netos vão colher. Seus bisnetos vão colher. E lá na frente, quando alguém perguntar assim: nossa, a gente está vivendo uma prosperidade tão grande. Aí alguém vai lembrar: é o Deus dos seus pais. A Bíblia diz que até 1000 gerações serão abençoadas. Quantos acreditam que as nossas gerações serão abençoadas na terra? Eu profetizo que os teus filhos desfrutarão da glória de Deus. Eu profetizo que os seus netos viverão uma manifestação do poder de Deus. Eu profetizo que você vai sair daqui tão carregado pela presença de Deus, que a partir de hoje você vai começar a colher aquilo que Deus tem para ti. A partir de hoje você vai começar a colher. Pode aumentar, o teclado está bonito. A partir de hoje você vai começar a colher tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Pegue na mão de alguém. Pastor Mauro, Ruth só teve acesso aos pés de Boaz. Sabe por quê? Pergunte assim: por quê, pastor? Porque um dia ela agarrou no manto de Noemi. Vou dizer algo aqui: Deus não vai mudar seu futuro. As suas decisões hoje vão mudar seu futuro. Que a Bíblia diz assim, ó: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ou seja, primeiro você decide dar o passo, depois Deus te abençoa. As suas decisões vão te levar para um nível maior. Eu estou pregando isso porque tem pessoas aqui que já eram para ter decidido coisas que não decidiram. Tem pessoas aqui que estão adiando decisões. Pega essa frase aqui: decidir pode custar muito caro, sim ou não? Mas não decidir pode custar tudo.
Decidir pode custar caro, mas não decidir pode custar tudo. É manhã de decisão. Ou você decide agarrar no manto e viver o acesso da glória de Deus, ou você decide dar um beijinho e voltar para trás. Pergunta para esse crente aí, qual é a sua decisão? Vai decidir se aproximar da presença? Fecha os teus olhos. Há uma presença de Deus aqui. Ele alabaixou de que ele raçai. Que ancho de vassuribi que andorehebia. Eu quero escutar sua voz orando comigo. Diga para o Senhor: Deus, eu decido hoje viver a sua glória. Deus, eu decido hoje viver a manifestação da sua presença. Deus, eu decido hoje ser tomado pela sua glória. Deus, eu decido hoje tomar posse daquilo que o Senhor tem na minha vida. Diga para o Senhor: eu decido agarrar aquilo que o Senhor estabeleceu. Eu decido viver a colheita que o Senhor preparou. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. E quem não é batizado, receba o fogo do Espírito Santo. Ouça o barulho de glória. Há uma unção de cura vindo aqui. Há uma unção de milagres descendo nesse ambiente de glória. Há o cheiro da graça e da glória de Deus aqui. Não perca essa presença. Agarra essa presença. Tome posse desta presença, porque o céu vai te tomar. Ele é manchodere alamandagaia suriga lamahai. Yamanjuri asuri que andore alabasuri que andarabahai. Estou ouvindo barulho de glória. Enquanto você está de olhos fechados, adorando a presença desse Deus lindo, Deus está movendo dentro da sua alma, e Deus está aqui lhe dizendo: é manhã de acesso, é manhã de tomar posse da colheita do céu. Sim. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Cante. Eu cantarei a bondade, reminasuri que anchoderrata calaba. Mais uma vez. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
de Deus. Essa moça de óculos aí, tá do lado do varão aí. Levante a sua mão assim. Qual que é o seu nome, filha? Hã? Que nome chique, gente. Arlete. Rapaz, fala 3 vezes e está batizado com o Espírito Santo. Já fala em línguas. Posso ser profeta de Deus na vida de vocês? Aleluia. Existe um peso de glória vindo sobre vocês. Aleluia, glória a Deus, Pai. O meu Deus está marcando a vida da sua casa. Eu vejo Deus se movendo tanto sobre a vida de vocês, que Deus manda lhe dizer: filha, se prepare, porque será tempos de glória, tempos de luta, mas também será tempos de vitória. O céu manda lhe dizer: diga para ela, que eu estou colocando nas mãos dela algo tão grande que será desvendado em pouco tempo. E o céu manda lhe dizer: filha, diga para ela que eu sou o Deus que estou me movendo para entregar algo que ela tem pedido. O Senhor ouviu a sua oração. A igreja crê no que eu estou ministrando aqui? Deus está entrando dentro da sua alma hoje te dizendo: filha, não te preocupe, porque eu sou o Deus poderoso. Não te preocupe, porque eu sou o Deus que vou me envolver e estou cuidando de todas as coisas. Eu via muitas coisas. Só coloca a mão sobre esse varão que está do seu lado aí. Põe a mão assim no peito dele assim. Eu via Deus trabalhando a sua vida, homem. E Deus falava para mim assim, ó: grande foram as lutas, mas grande também será a vitória. Eu vi uma medalha no seu peito e Deus dizendo para mim: todo esforço valerá a pena, diz o Senhor. Remina súbia. Estende as mãos para cá, igreja. O céu está dizendo: diga para esta casa que em 71 dias eu vou trazer algo tão grande, mas tão grande, que vai mudar a história. Quando eu olho para vocês, eu não sei se vai fazer sentido, mas eu vou falar algo. Talvez esse nome vai ser muito profético na vida de vocês. Guarda esse nome, porque esse nome vai ser um nome profético na vida de vocês. Eu vi o nome Anderson sendo levantado aqui, e o céu está dizendo: é um nome muito profético, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o teu Deus: te prepara, porque haverá glória na tua casa, diz o Senhor. Levante a sua mão e adora. Pode louvar. Só o Senhor é fiel. Sim, sim, sim. És fiel em Todo tempo. todo tempo. Deus é bom. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Filho, você de vermelho aí, levante a sua mão. Eu vejo um livramento de Deus na sua vida. Eu posso ser profeta? Eu vou falar o que eu estou vendo. Tem um anjo de Deus na sua direita aí agora. Isso não é para te emocionar, isso é fé. E eu vi esse anjo fazendo uma cirurgia dentro de você. E o Senhor está dizendo: há uma unção de cura vindo sobre este homem. Sabe o que Deus está dizendo? Acrescentarei seus anos de vida na terra. Viverá tempo suficiente para ver as minhas promessas se cumprindo. Eu via Deus mexendo no seu coração e Deus te dando livramento. Deus falava: o diabo queria matar ele em 2 meses de um infarto, mas eu, Senhor, desci na terra, estou guardando a vida dele, porque eu sou o Senhor que ainda tem o propósito. Se a igreja der glória, Deus vai curar ali. Assim diz o teu Deus: não te preocupe,
porque a tua casa está sendo guardada pela minha presença, diz o Senhor. Quem acredita que o Senhor está aqui nesta manhã? Quem ainda crê que Deus está fazendo algo aqui? Meu Deus. Eu não sei se está aqui, mas eu vi o nome Isabela passando da minha frente. Não sei se está aqui ou se é alguém da sua casa, mas Deus está dizendo, estou tocando na Isabela. Meu Deus. Há uma manifestação de Deus aqui. Deus está dizendo, eu estou tocando na Isabela. Quem crê, diga amém. Amém. Eu quero orar por esta pessoa. Se alguém da sua casa, depois do culto, você me vem que eu preciso orar pela Isabela, amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar, mas Jesus está falando. Quem fica aqui comigo mais 2 minutinhos só? Aleluia. Amém? Levante a mão assim, diga assim, eu creio no sobrenatural. Diga assim, eu creio na manifestação da presença. Filha, você que levantou a mão aí, você dessa blusa, acho que é roxa, isso. Levante a sua mão assim. Não, a outra lá de trás. Levante a sua mão, é você mesmo. Isso, Eliette, o nome dela? Eliette, eu vi uma prova que há 2 anos tem tirado a sua alegria. Mas o Senhor sondou a sua mente hoje. E há 3 minutos e 45 segundos atrás, você disse para o Senhor, fala comigo, que eu preciso de uma resposta. Porque eu estou diante de uma mulher que tem chorado, eu estou diante de uma mulher que tem sofrido, mas eu estou diante de uma mulher que vai ser muito honrada por Deus. Estou diante de uma mulher que o céu decretou vitória vindo sobre a sua cabeça. Estou diante de uma mulher que Deus tem um amor muito grande. Deus está falando assim, filha, não te preocupe, porque da tua casa cuido eu, da tua família cuido eu. Você está buscando tanto por alguém, e Deus manda ali dizer, descansa o teu coração, que não há terra em que Deus não possa pisar. E o Senhor está dizendo, aquilo que era desonra, vai se transformar em honra. Aquilo que te fez chorar, vai te fazer sorrir. E aquilo que te fez sofrer, vai trazer alegria, diz o teu Deus. E o teu Deus está marcando a data de hoje, te dizendo, filha, no mês de fevereiro, tu vai fazer uma viagem, tu sabe qual é. No mês de fevereiro, sou eu, Deus, que trago algo grande na tua vida, diz o Senhor. E o Senhor está dizendo, vai dormir tranquila, porque eu sou o Senhor que cuido da tua casa, eu sou o Senhor que cuido da tua família, e eu sou o Senhor que também toco na tua saúde emocional hoje, e te digo, não temas, porque eu te ajudo, assim diz o Senhor. Meu Deus, você crê nisso, filha? O mesmo anjo tocou nesse homem de azul que está abraçado com essa moça aí. Qual que é o seu nome, filho? É? Carlos. Carlos. Que bênção. Carlos, quantos dias? Porque Deus vai mudar seu cativeiro. Eu vejo Deus fazendo isso daqui, ó. Como se Deus pegasse papéis e o teu nome estivesse embaixo, e eu vejo Deus tirando de cima e trocando de lugar, e o teu nome aparecendo na primeira folha. E eu perguntei para Deus, dizendo, Deus, o que é isso? Deus falou para mim, diga para ele que o tempo da honra está chegando. Diga para ele que o tempo da virada chegou. Meu Deus, eu estou sentindo a sua presença. Diga para ele que o tempo da exaltação está chegando. Deus vai fazer um reboliço tão grande, mas tão grande, que vai parecer um sonho. Vai ser igual lá no Salmo de número 126, quando o Senhor mudou a nossa sorte, estávamos como aqueles que sonham, a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de um cântico novo. O Senhor está dizendo, se prepara, filho, porque eu sou o Deus que vou marcar a tua história. Deus está dizendo, diga para ele, Remina Súbia, que eu estou visitando a vida financeira. Diga
diga para ele que eu estou fazendo um reboliço, e assim diz o teu Deus, haverá tanta bênção, mas tanta bênção, que será incontável, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Meu Deus. Eu vou encerrar. Senta aí só um pouquinho para parecer que está acabando. Amém? Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Estou sentindo a presença de Deus aqui, pastor Mauro. Há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. Existe alguém aqui no nosso meio por nome de Antônia? Cadê? Cadê Antônia? Ah, tá. O Senhor manda lhe dizer que vai ser o melhor final de ano da sua casa. O Senhor manda lhe dizer que eu estou fazendo um reboliço para te dar vitória. E o Senhor manda te dizer, porque há uma graça aqui de honra, há uma presença aqui surreal de presença de Deus, trazendo honra, que eu via Deus abrindo algo na sua frente. Deuteronômio capítulo 28. Diante de ti eu abrirei meu bom tesouro. Deus está escondendo algo para você. E Deus está dizendo que o tempo de Deus revelar coisas extraordinárias está chegando. E Deus está dizendo assim para mim assim, ó, diga para ela, eu não te conheço, mas Deus diz para mim assim, ó, tudo que ela tem feito para o meu reino, está voltando para a casa dela de uma maneira sobrenatural. Amém, filha? E Deus fala assim, diga para ela que eu estou tocando nos ossos dela. Diga para ela que eu estou tocando nos nervos dela. Diga para ela que essa dor nas costas, nas pernas, está saindo. Porque o Senhor vai te manter com saúde. Porque grande é a caminhada, diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda Jesus mais uma vez. Amém? Queridos, eu quero louvar a Deus. Quem vai orar por mim, diga amém. Eu quero louvar a Deus porque o Senhor é bom. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Mauro, que tem sido um pai para mim, viu? Mas é aquele pai que não responde muito meu WhatsApp, não. Demora, mas... Que Deus abençoe o Senhor, pastor. Nós aprendemos a amar vocês. O carinho que vocês nos recebem, a pastora. Quando a gente chega aqui, não dava nem vontade de sair do colo dela, né? A gente abraça ela assim. Uma mãezona mesmo, assim. Que Deus abençoe. Não conheço vocês há muito tempo. Mas a Bíblia diz assim, que o Espírito que está em vós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então tem pessoas que você já viu que a gente conhece há um dia, parece que a gente conhece há um ano, 10 anos, 20 anos. Eles são assim, que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. E eu queria estar apresentando um livro aqui, diga amém. Eu queria ter trazido, eu falei para o pastor assim, pastor, deixa eu lançar um livro lá. Só que a venda desse livro foi tão rápida que acabou em 3 dias. Mas eu trouxe aqui, amém? Glórias a Deus. Acho que algumas pessoas já adquiriram esse livro. Mas eu tenho um livro aqui para te apresentar, diga amém. Quantos gostaram do culto, diga amém. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas da minha época, dá um dó maior aí. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quem lembra dessa música? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Só para você lembrar, eu sou dessa época, viu? Eu sou da época que a gente cantava esses hinos, lá em Minas. Queridos, eu sou da época que a gente cantava assim, ó. A minha alma estava longe do caminho do
do céu. Eu era pobre e perdido. Quem canta? Mas Jesus. Tirei alto demais. Minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ó, o tecladista pegou ali. A minha alma estava longe. Ah, essa geração nunca vai saber o que é isso. Eu era pobre, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu. Amém. Deixa eu parar, senão nós vamos ficar aqui até de noite. Ó, queridos, eu tenho um livro aqui, tá até de design novo. Quem ainda aqui não descobriu o seu chamado? Pastor, eu ainda não sei o que Deus tem comigo. Eu ainda não sei o que Deus tem na minha vida. Eu ainda não descobri, não ativei o propósito de Deus da minha vida. Eu passei quase 8 anos sem saber o que Deus queria comigo. Eu passei quase 8 anos fazendo algo que Deus não me chamou para fazer. E aí a gente chega na igreja e fala assim: nossa, estou tão cansado da obra. Olha para cá, a obra de Deus não cansa ninguém, irmão. Ô pastor Mal, quantos anos o senhor tem, pastor? 72? Rapaz, eu quero chegar no 72 entrando no mistério, igual o pastor Mal. 72 anos. Quantos anos de ministério? 40. Eu não tinha nem nascido ainda, irmão. O pastor Mal já conhecia Deus. Como que a gente não vai respeitar um homem desse? Amém? Eu passei 8 anos, porque a obra de Deus não cansa ninguém. Se cansasse, o pastor não estava aqui, né, pastor? O que cansa é a gente fazer a nossa obra. Porque a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dor. Então fazer a obra de Deus não vai cansar ninguém. Saindo daqui eu vou para uma cidade chamada Ipuema, sei lá onde fica, mas a gente vai colocar no GPS e vamos pregar à noite lá. O corpo físico cansa, mas a alma permanece inabalável. É o que Paulo disse, o exterior às vezes se corrompe, mas o que está aqui dentro é inabalável. Então o que acontece? Você está fazendo talvez algo que Deus não te chamou para fazer. E eu posso ser sincero, Deus não precisa de você onde Ele não te chamou. Então eu tenho um livro aqui chamado Quem é Você? Descobrindo a Sua Identidade. Para você descobrir o seu chamado. Esse livro aqui já tirou muitos jovens da depressão. Já tirou muitas pessoas de crise de ansiedade. Já recebi um testemunho de uma jovem que estava se cortando, queria se matar. E depois que leu esse livro, Deus colocou ela dentro do chamado. E quando a gente descobre o nosso chamado, o céu se volta ao nosso favor. Então, aqui dentro tem 5 perguntas que, se você fazer essas 5 perguntas, você descobre o seu chamado. Amém? Amém. Se você fizer essas 5 perguntas, você descobre o seu chamado. Pastor, quanto custa um livro desse? Menos do que uma pizza, olha que benção. Uma pizza, quanto custa uma pizza aqui em Campinas? R$70. Ei, saudade de Minas, viu? Então custa metade de uma pizza, olha que benção. Vai emagrecer, fazer regime e vai aprender a palavra de Deus. Diga amém. Amém. Deixa eu te explicar, quando você compra um livro desse, você está me dando graça para pregar o evangelho. Então esse livro aqui, todo o dinheiro dele vai para missões, amém? Para a gente fazer missões. Então esse livro aqui, você está me dando combustível para pregar o reino de Deus e alcançar almas. Diga amém. Isso daqui, quando você compra, você está me ajudando a fazer missões. Pastor, o que o senhor quer dizer? A Bíblia diz assim, ó, aquele que recebe um profeta, na qualidade de um profeta, recebe o quê? Galardão de profeta. Ou seja, tudo que você faz para um homem de Deus, Deus vai fazer pela sua vida. Amém? Amém? Olhe para alguém bonito e diga assim, você me ama? Diga assim, me dá um livro de presente aí. Ô glória. Pode parecer um livro fininho, mas o conteúdo aqui eu gastei 16 anos para aprender isso daqui. Quantos anos? 16. Lembra que eu disse para você que você pode acelerar a sua colheita?
Você pode pegar o conhecimento de 16 anos e aprender em 2, 3 dias, se você quiser. A decisão é sua. Amém? Eu vou estar ali no cantinho ali. Você vai passar lá e vai nos honrar e nos abençoar. Amém. Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Só quem pode aplaudir é Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Toda honra, toda glória e todo louvor. Pastor Mauro, Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Se o senhor me continuar me tratando desse jeito, eu vou vir congregar aqui. Pastor Antônia. Pastor Antônia.